Muito obrigado, então, professor Francisco e Mariana, pela exposição. Acredito que todos tenham gostado muito, eu pelo menos gostei muito. Então, vamos fazer uma rodada de perguntas. Quem é que tem alguma dúvida? Tarso. Não é uma dúvida, mas é uma pergunta para a Mariana, relativa a essa questão da gestão dos recursos hídricos. Como tu colocaste no começo da tua fala, petróleo e água são alguns dos bens mais preciosos contemporâneos, assim, petróleo é substituível, água não. E nessa discussão da gestão dos recursos hídricos, e particularmente a questão da água, tem se discutido muito a questão da transformação da água numa mercadoria, assim, né? E está se discutindo a privatização da água, e há uma discussão forte sobre o tema do aquífero Guarani, que é um dos grandes ativos que o Brasil tem, e particularmente o Rio Grande do Sul tem. Em que medida isso pode ser uma ameaça, e o que se conhece assim, dos processos de privatização de águas e como é que isso tem se dado no mundo? Na verdade, o aquífero Guarani todo mundo tem como uma coisa intocável, né? Ele não é intocável, ele já está sendo bem explorado. Em alguns lugares bastante impactados, onde ele aflora, aqui no Rio Grande do Sul tem vários exemplos. Eu particularmente sou contra, eu acho que não é uma solução privatizar. Tem vários exemplos na Europa de que privatizaram as agências que gerenciam as águas e agora estão reestatizando porque viram que não dá certo. Eu acho que a saída não é por aí, eu acho que a saída de fato é entender que precisa de uma ação conjunta e integrada entre tanto esferas políticas como esferas na sociedade. E eu não sou contra a exploração do aquífero Guarani, embora eu ache que não é necessário. Se a gente fizer um gerenciamento de recurso efetivo, não precisa se tocar no aquífero Guarani. Então, eu não sei se o Chico tem alguma... Eu penso mais ou menos na mesma linha que a Mariana em relação ao assunto, e há uns 10, 15 anos a gente vem discutindo essa influência de precipitações extremas no Rio Grande do Sul, né? Então surgiu, e eu acho que isso é o que vai vigorar no futuro próximo, a necessidade de estoque de água, né? O Rio Grande do Sul vai ter que estocar água para ter abastecimento humano, para começar, né? De água devido a esta sazonalidade. Quer dizer, a gente vai ter a mesma quantidade ou maior volume de precipitação, porém em curto espaço de tempo. Então a gente sabe que quando o solo está seco por 15 ou mais dias, quando ocorre a precipitação intensa, ele está literalmente impermeabilizado, a água não percola, não infiltra, escoa, erode e ou estraga a agricultura, não é? O que foi recém ou está em época de colheita, e a gente não fica com recurso hídrico. Então, existe uma discussão de que, eu até já desconfio que boa parte dessa discussão de privatização de água na Bacia do Prata, ela seja forte, por conta de que se saiba já de investidores externos que vai ter que gastar em infraestrutura para coleta e armazenamento de água. Será, na minha visão, eu não sou especialista em recursos hídricos, né, mas é o que eu sinto, né, eu fico farejando, né, entre as notícias e as expectativas. De que, assim como no norte e nordeste do Brasil a gente tem políticas de cisternas ou equipamentos semelhantes, a Bacia do Prata vai ter que adotar algo parecido para poder ter uso regular, contínuo e direto, imediato para abastecimento humano, né? Essa seria a nossa principal emergência. Então, talvez a discussão da privatização ela esteja com o primeiro cenário a questão econômica, as dificuldades financeiras de órgãos gestores, municípios e Estado, mas por trás tem um lobby, né, de tentativa de privatizar a água, privatizar o serviço e, obviamente, privatizar a infraestrutura e o serviço que vai ter que ser alocado, né? Tenho absoluta certeza que a legislação de recursos hídricos no Brasil e ambiental ela é excelente. As nossas legislações são muito boas, nós temos amparo técnico em todas as áreas. O problema é a aplicação, fiscalização e gestão, né? Então nós temos um desperdício de recurso e de gestão na maior parte do tempo, né? Onde
na muita parte das vezes, eu não tenho que dizer isso especificamente no AVE, a maior parte do corpo técnico inteligente de gestão, ele é jogado com uma situação assim, talvez seja desnecessário, quem sabe a gente tem que desfazer esse corpo técnico, etc., que seria, e é sem dúvida, né, algo lesivo, né, ao Estado, né, como instituição, e à sociedade, primeiramente. Só complementando, Tasson, a gente tem um exemplo bem ilustrativo que eu pelo menos eu sempre uso quando eu falo desse problema de falta de gerenciamento em relação à coleta e armazenamento de água, que é Bagé. Se a gente for analisar nos últimos anos os eventos de estiagem, Bagé sempre aparece como a pior situação. Em quase todos os anos da última década, Bagé teve problemas em relação à estiagem. E nos últimos anos chegou a ficar, acho que no ano passado, no retrasado, 8 meses com racionamento de água. E se a gente for olhar, foi o que o Chico falou, se a gente for olhar, o volume de precipitação não foi menor do que nos outros anos, só que foi muito concentrado. E concentrado nos meses que não, no verão, que é onde a gente tem o maior problema de escassez de água. E eu sei de iniciativas não públicas, mas privadas naquela região, de tentativa de investimento justamente na construção de cisternas para que se possa armazenar água que precipita em determinadas épocas do ano para se utilizar nessas épocas de escassez. E que não foram adiante. Que aí eu acho que entra um pouco o que o Chico falou, são interesses maiores e, enfim. E só para, também uma coisa interessante que o Chico falou em relação a, tem um pouco de resistência da gente aqui no Rio Grande do Sul de admitir que a gente precisa desse tipo de política. Porque é sempre uma coisa que a gente remete ao Nordeste. O Nordeste não tem água, lá que eles precisam pensar em armazenar água. E se tem essa ideia que o Rio Grande do Sul não precisa disso. Só que precisa, e a gente vem comprovando nas últimas décadas, principalmente naquela região da campanha, já é um problema que está estabelecido e que sim precisa de políticas nessa área. Um dado curioso, há uns 2, 3 anos eu participei de um debate sobre mudança do clima, gestão de recursos hídricos na região do Novo Hamburgo, no gestor, né? Não lembro o nome agora do gestor da rede de abastecimento, né? De água do município de Novo Hamburgo. Na fala dele, ele dizia a dificuldade que é a manutenção do recurso hídrico na região do Vale dos Sinos. Novo Hamburgo opera praticamente 365 dias por ano no limite de servir água para o seu cidadão. Quer dizer, a bacia hidrográfica não comporta mais o consumo, não comporta mais a erosão nem a poluição. Então, literalmente o problema já foi ultrapassado há alguma década. Então se trabalha no limite em ano normal. E um ano normal de precipitação, etc., para a região da bacia dos Sinos, municípios como Novo Hamburgo, né, que está dentro desta linha de bacias hidrográficas que nós temos como Campinas e como no Rio Grande do Sul, né? Então a gente não precisa ir longe, como é que diria o Rio Grande do Sul, da capital, né? Nós estamos na região metropolitana do nosso estado, né? Um estado que tem no seu desenvolvimento social, político, econômico, institucional, tradição, desenvolvimento de ciência e tecnologia, e a gente não consegue fiscalizar e nem apresentar a gestão adequada, na minha opinião, pelo que eu já percebi, na maior parte das vezes, por ações de gestões políticas temporárias que destroem com a estrutura já iniciada há décadas anteriores. Primeiro, parabenizar os dois apresentadores, muito boa apresentação, e a revista, né, o pessoal do Panorama pela temática. Né. E eu queria fazer duas questões e ver o comentário de vocês. A primeira é mais para o professor Francisco, ali da URBS. Né. No início, tu comentaste que tu estava fazendo uma pesquisa, vocês ali da URBS, né, no Centro Polar, né, estão fazendo uma pesquisa em nível global, né, mas para justificar os investimentos, conseguir financiamento, vamos pegar o Rio Grande do Sul. Né? Mas aí eu pergunto para ti,
sem essa visão global, vocês conseguiriam estudar o clima só do Rio Grande do Sul? Conseguiriam estudar o clima do Rio Grande do Sul isoladamente sem ter esse estudo mais amplo? Não. Que eu acho que isso aí principalmente nesse momento de cortes e tudo mais, eu acho que é importante destacar, porque às vezes a gente fica com essa ideia, vamos pegar o financiamento, mas aí está faltando não só a sociedade, mas quando fala financiamento, imagino que a CAPES, a NPQ, que são financiadoras de pesquisa, né? Então teriam que ter essa visão. E eu acho que em várias áreas, e aí eu estou falando de cortes em nível nacional, né, da área de pesquisa, de financiamento da pesquisa, que eu acho que é muito importante. E a segunda questão que é... No panorama, nós não acreditamos que é possível entender o Rio Grande do Sul sem entender o que acontece no resto do mundo. Eu achava que isso era meio óbvio, mas a conjuntura mostra que não é. Não, e aí eu acho que aí o Leandro fala muito bem, né? Eu acho que em todas as áreas. Aí a gente está falando na área de mudanças climáticas, fica evidente isso aí. E aí nas áreas sociais, econômicas, mas eu acho que também. A segunda questão, e aí é para os dois, né? Esse quadro, a questão das mudanças climáticas, né? A questão hídrica, né? Eu lembro agora, eu estava discutindo nas aulas, né? Também que eu participo, o exemplo da Holanda, com a questão das enchentes. Eles tiveram historicamente problemas de enchentes lá em Roterdã e em várias partes do país. E hoje em dia, eu li há pouco tempo uma matéria de jornal, no jornal dos Estados Unidos, né, que dizia que para eles é um grande negócio isso aí agora, porque eles criaram toda uma tecnologia, né, de gestão, que aí é bom lembrar que muito gestão pública, não é só, e aí ali a matéria até falava muito da parte privada, que eles estão vendendo tecnologia para outros países. Aí eles estão na Ásia, estão vendendo nos Estados Unidos tecnologia para evitar enchentes e tudo mais. Aí a minha pergunta, isso aí não dá, vocês na apresentação falaram, a primeira Mariana e depois na última resposta do Francisco falaram de armazenamento de água, mas eu acho que aí tem várias oportunidades, né, financiar parte científica, tecnológica, até para gerar negócios, né? E aí, juntando essa última questão, você comentou, agora a gente estaria, até o Leandro comentou, a gente estaria num tema que não é bem econômico, mas é muito econômico, né? E ele até falou, não, parece que não é, mas é muito econômico. E aí eu estudo a questão de mudanças tecnológicas e geografia econômica, né? Hoje em dia a questão de mudanças tecnológicas, mudanças climáticas e a questão da ambiental e tudo mais, eu diria assim, é um grande negócio. Tem importantes nações que estão investindo muito nisso, então assim, a questão ambiental não é mais coisa só dos ambientalistas, mas é um grande negócio no sentido de desenvolvimento tecnológico, por isso que tem uma apresentação no futuro, alguma coisa tem que se fazer, senão nós vamos ter logo, muito perto, nós vamos ter problemas, né? Só aí ver o comentário de vocês. Na verdade, a gente já tem, né? Não é que a gente vai ter muito breve, a gente já tem. E sim, eu acho que talvez o grande problema também seja que hoje, especialmente hoje, nessa nossa conjuntura desse governo, as questões ambientais não estão sendo levadas em conta. A gente vê que está tendo um retrocesso absurdo em todas as áreas relacionadas a isso. E eu não imagino que se espere de agora, num horizonte de tempo muito próximo, uma consciência de governo ou de políticas públicas para investir nesse tipo de área. Né? Mesmo que a gente saiba que isso sim pode trazer vantagens econômicas muito grandes, mas é aquilo que eu comentava lá no início. Geralmente essas coisas ambientais são marginalizadas. Não, isso aí é bobagem, e não conseguem enxergar o que os países na Europa já enxergam, os Estados Unidos também enxergam várias ações de políticas nessa área, que é integrado e tu consegue ter vantagens econômicas muito grandes investindo em questões ambientais. Mas eu honestamente não imagino, especialmente agora, que a gente tenha uma política que pense nessa área. Quando o Robson me ligou para fazer o convite para participar desse evento da mesa, né, e me falou da publicação, eu fui correr atrás e disse, olha, eu adoraria participar desse evento, se for possível, né? Semana passada eu estava em outro evento, em outro estado, então eu tinha um problema de agenda difícil, né? Mas assim,
Até 20 anos atrás, quando se discutia a agenda de mudança ambiental global, de mudança do clima, Eco 92, etc., já era um amadurecimento do meio acadêmico, técnico mesmo, de clima, recursos hídricos, modelagem, etc., de que nós viveríamos 2017, 2020, como é hoje. Há 20, 50 anos atrás, os modelos de computador mais básicos, mais rudimentares, com os colegas mais geniais, já visualizavam o nosso cenário com base no conhecimento circular que a gente tem de recurso hídrico, de infraestrutura e etc. Claro que ao longo desse tempo a gente evoluiu muito em ciência e tecnologia hoje vale um recurso que é imensurável muitas vezes. Né? Uma pessoa sozinha tem uma criatividade, um aplicativo que tem uma função bárbara para o Estado, inclusive, né? Simplifica a nossa vida. Aí nós tínhamos que vencer a barreira política, de aceitação política. Também vencer os fóruns internacionais para mostrar o painel da questão ambiental e a questão climática e como ela interferia no sistema natural da Terra. Basicamente, para nós, geógrafos, né, que se interfere no sistema natural da Terra, interfere em tudo, não tem jeito. Né? Seja na qualidade, seja na energia, seja no que a gente quiser. E claro, por muito tempo, e a gente ainda continua combatendo mídias, né, ou campanhas altamente financiadas contrárias a essas questões. Então, dou um exemplo para vocês. A nossa oportunidade de estar aqui na